Hoje vamos falar de um tema bem sério, a dor crónica. Mas e se a origem dela não estiver onde se pensa? Tipo nos músculos ou nos nervos, mas no intestino? Pois é, vamos mergulhar numa ligação fascinante que está a virar de cabeça para baixo o que se sabia sobre a dor. Vamos lá pensar nisto um bocadinho. Aquela dor chata, persistente, que já dura meses, talvez anos, e se ela não for um problema isolado? E se for só a última peça de um dominó que começou a cair lá no sistema digestivo? É exatamente esta a pista que vamos seguir. E para nos guiar nesta viagem, temos este mapa. Pode parecer complicado à primeira vista, eu sei, mas vai ser a nossa bússola. Ele mostra, passo a passo, como um problema que começa no intestino pode, literalmente, acabar por inflamar o cérebro e mudar a forma como a dor é sentida. Vamos decifrá-lo juntos, parte por parte. Então, onde é que começa este efeito dominó? O primeiro passo é um desequilíbrio silencioso, mas com consequências gigantescas, que acontece bem no centro do nosso corpo, o intestino. E cá está ele, o ponto de partida de tudo, a disbiose intestinal. O que é isto em bom português? É simplesmente quando o ecossistema de bactérias boas e más que vivem no nosso intestino fica desequilibrado. E o que é que pode causar isto? Bem, coisas do dia a dia, uma dieta com muito açúcar, stress crónico, até o uso de certos medicamentos. Este desequilíbrio é a primeira peça do dominó que cai. Com o intestino em desequilíbrio, a nossa principal linha de defesa começa a falhar. É como se uma muralha estivesse a ruir. E é aqui que a cascata de problemas começa a sério, abrindo a porta a invasores que não deviam estar ali. A disbiose ataca um ponto nevrálgico, as chamadas tight junctions. Podemos pensar nelas como o cimento que cola as células da parede do intestino. Quando este cimento se começa a desfazer, a barreira fica cheia de fugas, e é por aí que escapam para a corrente sanguínea coisas que não deviam, como o tal LPS. É o famoso leaky gut, ou intestino permeável. Ok, então quem é este tal de invasor? É o LPS, ou lipopolissacarídeo. Pense nisto como pedaços de bactérias que nunca, mas nunca, deviam sair do intestino. Assim que entram na corrente sanguínea, o nosso sistema imunitário vê-os como uma ameaça gravíssima e toca o alarme geral. Prepara-se para a batalha. Com estes fragmentos de bactérias, o LPS, a circular livremente pelo sangue, o sistema imunitário entra em alerta máximo. E o que se segue não é um problemazinho local, é uma reação inflamatória em cadeia que se espalha pelo corpo todo. E aqui vemos como isto funciona a nível molecular. O LPS liga-se a um receptor chamado TLR4. O TLR4 é como se fosse o sensor de movimento do nosso sistema imunitário. Quando ele detecta o intruso, o LPS, dispara logo um alarme que ativa a próxima peça-chave nesta cadeia. E esse sinal ativa o NF-κB. A analogia do interruptor mestre da inflamação é simplesmente perfeita. Assim que este interruptor é ligado, o NF-κB dá a ordem para produzir um verdadeiro exército de moléculas inflamatórias. A partir deste ponto, a inflamação deixa de ser localizada e passa a ser um problema geral sistémico. E o que acontece depois desta ordem ser dada? Bem, o corpo começa a produzir soldados de ataque superinflamatórios, como as células T17, e a ativar o que podemos chamar de minas terrestres, como os mastócitos, que libertam substâncias como a histamina. Todos juntos criam uma autêntica tempestade inflamatória que varre o corpo. E esta tempestade inflamatória tem um destino final. As suas moléculas viajam pela corrente sanguínea e chegam, claro, ao nosso centro de comando, o cérebro. Os sinais de inflamação conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro, a barreira hematoencefálica. E lá dentro, ativam as células imunitárias do próprio cérebro, a microglia. Quando a microglia é ativada, dá-se início a um processo chamado neuroinflamação. Basicamente, a inflamação que começou lá no intestino chegou agora ao cérebro. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. Esta neuroinflamação causa um fenómeno chamado sensibilização central. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o volume do sistema de dor do cérebro é posto no máximo. Sinais que normalmente nem se notariam, agora são interpretados como uma dor intensa. É como se o cérebro começasse a gritar de dor, mesmo com estímulos mínimos. E o que torna tudo isto tão difícil de resolver é que se transforma num ciclo vicioso. Reparem, a disbiose leva a uma barreira intestinal danificada, que leva à inflamação geral, que causa a neuroinflamação e a dor.
Mas a própria dor crónica causa stress, e o stress, por sua vez, piora a saúde do intestino, alimentando o ciclo sem parar. Então quer dizer que se está preso neste ciclo para sempre? Felizmente não. A parte boa deste mapa é que, ao mostrar-nos exatamente como as peças do dominó caem, também nos mostra onde podemos meter uma cunha para parar a reação em cadeia. E aqui estão esses pontos de intervenção. Por exemplo, para reconstruir a barreira do intestino, há nutrientes como a glutamina. Para neutralizar as toxinas e bloquear os seus sensores, podemos pensar em compostos como a berberina. E para desligar aquele interruptor mestre da inflamação, a curcumina e os ômega 3 são fundamentais. Finalmente, para acalmar as células imunitárias que estão em modo de ataque, a vitamina D e a quercetina podem ajudar. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de uma estratégia bem direcionada a cada passo do problema. No fim de contas, a grande lição disto tudo é esta: a dor crónica pode não ser o problema em si, mas sim o último grito de socorro de um sistema que começou a falhar lá atrás, no intestino. Compreender este eixo intestino-cérebro permitirá a raiz do problema, em vez de andar só a tapar os sintomas, e isto deixa-nos a pensar: que outras ligações assim tão surpreendentes ainda existem dentro do nosso corpo por descobrir?